estratégias para recuperar o seu corpo e a sua mente. Fala Marajás! Professor Denis aqui, e aqui a gente vai falar sobre movimento e mentalidade nesse canal, como sempre, movimente-se, né? E hoje eu quero compartilhar com vocês, recentemente eu fui numa palestra de um medalhista olímpico, o Caio Bonfim, da marcha atlética, e uma das perguntas foi: Caio, como que é o treinamento de um cara que subiu no pódio numas Olimpíadas? Qual que é a diferença dos outros treinamentos, né? E aí o Caio falou assim: hoje o treinamento ele é muito parecido. São combinações ali de atividades que a maioria faz, desempenha uma técnica um pouco diferente do outro, porque tem potencial naquela técnica, talvez pela cultura que vem carregando, mas o que ele enxerga hoje como grande diferencial é como esses atletas se recarregam, como que eles fazem a sua recuperação. E o vídeo de hoje eu quero falar exatamente sobre isso. Estratégias para recuperar o seu corpo e a sua mente. O Sport Science Essential, ele publicou em 2021 algumas estratégias para a gente poder recuperar a nossa mente. E nessas estratégias que ele colocou ali, o que ele trouxe? Ele trouxe uma pirâmide. E isso eu acho sensacional, porque daí você tem uma base, né? A parte de baixo da pirâmide, você tem uma base aí, como você pode ver na imagem. Essa base, esse principal, esse maior, essas duas primeiras maiores porções é que eu quero trazer para a gente refletir sobre isso e como que tá a sua recarga, como que você está se reabastecendo dentro dessa pirâmide que o Sport Science Essential trouxe em 2021 de estratégias de recuperação de atletas de elite e que a gente com certeza pode usar na nossa vida. Então a principal base que ele trouxe foi o sono. Como você está dormindo? Denis, eu tô dormindo bem. Eu vou lá, durmo, acordo e segue a vida. Então não é simples assim que a gente deve enxergar o nosso sono. O nosso sono, primeiro que ele tem uma interdependência de volume e intensidade. E nessa interdependência, um depende do outro, eu estou falando de qualidade, que é a intensidade, estou falando de quantidade, que é o volume. Quanto você dorme? E aí nesse estudo ele sugere lá 8 horas em média para um atleta. Mas a gente já sabe também que pessoas que não são atletas vão dormir ali de 6 a 9 horas. Em média para um atleta ele sugere de 8 horas de sono, 9 horas, uma super recuperação. Mas nesse volume de sono, qual é a qualidade de sono? Quanto mais vezes a pessoa acorda durante a noite, aí você tem que avaliar isso, pior é a sua qualidade de sono. Então, quanto mais profundo é o sono que você tem, melhor é a sua qualidade de sono. E aí ele coloca algumas estratégias para melhorar a base de recuperação do nosso corpo e da nossa mente desses atletas. Então, toda vez que eu tiver ingestão de estimulantes, como a cafeína, mais próximo do meu sono, se isso atrapalha o meu sono de qualidade, fazendo eu acordar várias vezes, eu preciso rever a ingestão dessa cafeína, se ela está sendo em alto volume ou se ela está sendo muito próxima aos meus horários de sono. Eu preciso rever ainda, dentro dessa qualidade de sono, como que estão os meus cochilos. Se os meus cochilos
durante o dia ou em algum período do dia atrapalham a minha qualidade de sono, eu preciso rever isso. O ambiente que eu vou dormir, então ele tem que ser um ambiente frio, silencioso e escuro. Frio, silencioso e escuro. Esse ambiente vai trazer uma recarga substancial para você ter esse sono profundo de qualidade. Então são vários pontos e algumas teorias, até não dentro desse estudo, elas mostram para a gente que eu dormi com a cabeça virada para o lado do norte, de costas para onde o sol nasce, também ajuda. Eu consegui fechar as minhas janelas mentais, os meus problemas, as minhas questões, as minhas tarefas. Esquecer disso tudo vai me ajudar. 30 minutos antes eu também fechar as minhas telas, celular, tablet, televisão, computador, fechar, porque a tela azul ela vai emitir um nível que vai reduzir a estimulação da minha melatonina, que vai ajudar no meu sono. Então veja, a principal recarga para funcionar o nosso organismo, corpo, é o sono. E aí como isso interfere no dia a dia? Se eu não tenho sono de qualidade, fisicamente eu não vou render. Mentalmente, o meu cérebro vai começar a se autodestruir, porque ele vai comer o que ele tem ali, porque ele precisa de recarga, então ele começa a se autodestruir até criar um buraco, literalmente um buraco ali no meu cérebro, aonde cada vez mais eu vou ter apagão. Então, ciente que a nutrição e a hidratação são pontos fortíssimos, o que eu tenho que ficar atento? Primeiro, pensando na hidratação. Então, 90% do cérebro é água, mais de 70% do nosso corpo é água, o nosso músculo, a maior parte é água. Então, de 2 em 2 horas, sugere-se para fazer uma ingestão de 500 ml, além das partes intensas de treinamento, de atividade que você já tem. Existem cálculos de acordo com o seu peso corporal, com a sua atividade física, do consumo da ingestão que você tem que fazer. E como é que você vai avaliar isso? Você vai olhar na sua urina, principalmente, qual é a coloração dessa urina. Ela está mais para amarelada, marronzada ou mais para clara, transparente? Lembrando que quando você urinar, ele já vai estar numa mistura ali no vaso sanitário com água. Então, quanto mais amarelada estiver, significa que estava mais ainda, porque já foi misturado com água. Então, é um problema muito grave a desidratação. Ela é um alerta, um sinal que demonstra que seu corpo não está se recarregando adequadamente. Então, eu preciso estar ingerindo água. Daí eu tenho dificuldade para ingerir água. Coloca alarme. Alarme no relógio, alarme no celular, alarme que vão fazer você lembrar de parar o que você está fazendo e tomar água. Vai tratar a água como um santo remédio. Então eu tenho que tomar água sempre. E aí o que eu quero refletir um pouco no ponto da nutrição. Então a gente falou de sono, hidratação e nutrição, certo? Que é a alimentação. Quando você pegar o seu hemograma e você vê lá que tudo está dentro do padrão. Só que quando você colocar uma lupa minuciosa ali, você vai entender que está faltando nutriente. Por que eu estou falando isso? Porque ali estão as principais vitaminas do nosso corpo. Ali tem uma demonstração dos nossos hormônios, como que eles estão. E o contexto da nutrição vai fazer diferença ali. O que você come, como que tá o seu exame de sangue. Aí chegou o exame para você, tá lá, tudo normal, tudo dentro do padrão. Mas o padrão lá é de 2 a 100. E você tá com 10. E lá tá escrito dentro do padrão.
Só que esse 10 naquele quesito é quanto menos pior. E esse olhar que eu quero que você tenha quanto aos seus exames. A gente tem que estar num quartis, num percentis mais alto possível da qualidade. Então, se eu sei que 100 seria o melhor, eu tenho que ficar ali no 75, no 80. Por quê? Eu tenho uma vida saudável, mas eu estou mais perto de uma vida doente. E é esse o cuidado que a gente tem que tomar. Se eu estou já partindo para uma vida doente, com possíveis patologias, por que não aumentar? Só que aí vem uma outra questão. Os nutrientes que estão nos alimentos hoje não são iguais aos nutrientes que estavam nos alimentos há anos atrás. Então, por isso eu preciso rever com um nutricionista, com o meu médico integratista, o que eu tenho que fazer. Quais vitaminas eu preciso suplementar. Quais alimentos eu preciso inserir. Então você precisa urgentemente conversar com o seu nutricionista também sobre isso. Aí, se eu coloquei adequadamente os meus nutrientes, estou fazendo uma hidratação e estou fazendo um sono, esse é o principal recovery. Essa é a principal recarga que eu tenho que ter. Que bom que você veio. Bora se recuperar. Bora bater PB no Movimente-se. Bora!